Sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Poder Absoluto Marco Zero, lançado em 2024. Esse quadrinho possui 3 histórias. A primeira é escrita por Nicole Maines e Mark Waid e segue os eventos de Esquadrão Suicida Time dos Sonhos, onde Waller forçou a heroína sonhadora a fazer parte do Esquadrão Suicida ou a ir a matar a sua família. A segunda história é escrita por Chip Zdarsky e Mark Waid e segue os eventos da série solo do Batman, e nela Waller vai conseguir um novo aliado, o Salvaguarda. A terceira história, escrita por Joshua Williamson, segue os eventos de Casa de Brainiac, onde ele construiu uma arma, a Rainha Brainiac, e Waller vai recrutá-la para sua causa também. E juntos do Salvaguarda vão compor o que a DC chamou de a Trindade do Mal. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. O primeiro membro da Trindade é Amanda Waller, a líder do Esquadrão Suicida. Há muito tempo, ela comanda os assuntos ligados ao governo no universo DC, com o seu Esquadrão Suicida ao seu lado. E a sua promessa de livrar o mundo dos superpoderes ganhou mais força após a Crise Infinita, onde o Conselho da Luz lhe deu recursos para acabar com a comunidade super-humana. Mas depois que ela descobriu que o Conselho era na verdade um grupo de Brainiacs de todo o multiverso, e eles estavam manipulando ela para acabar com as defesas da Terra, ela cortou ligação com eles. E recentemente, durante o evento Mundo das Feras, uma catástrofe que ela atribuiu aos Titãs, ela conseguiu mais recursos como a chefe do Departamento da Soberania. O segundo membro é o Salvaguarda, um assassino robótico e gênio tático quase indestrutível. Ele possui todo o intelecto e as habilidades do Batman, num corpo quase indestrutível. O Salvaguarda é o plano B do Batman caso seu corpo falhe. Ele é controlado pelo Zur-En-Arrh, uma personalidade que o Batman criou, mas que não possui a sua moral. E a sua programação se estende por todo o multiverso, pois ele armazenou dentro dele as versões Zur-En-Arrh dos Batmans de vários universos. E o regime de Waller é a sua chance de expandir a sua consciência para vários corpos e criar uma legião para acabar com o crime e o caos em todo o país e depois no mundo todo. O último membro é a Rainha Brainiac, criada pelos Brainiacs do multiverso, conhecidos como Conselho da Luz e Casa de Brainiac. Eles são uma mente colmeia alienígena super inteligente focada em coletar dados e poder. Eles capturaram a Superfamília e alguns metas de Metrópolis, mas eles conseguiram fugir e Lex Luthor conseguiu apagar a mente colmeia Brainiac, e isso limpou os sistemas da rainha, deixando-a como um quadro em branco. A nave Caveira explodiu, mas antes de morrer, o Brainiac Prime tirou a rainha de sua nave e ela foi parar na Terra. A primeira história começa com uma narração da Sonhadora, dizendo que a especialidade da Amanda Waller é usar todo mundo e que não tem como fugir dela, algo que ela mesma tentou. O Waller manda ela prestar atenção e, graças ao seu Esquadrão Suicida, eles assumiram o controle da nação de Gamorra e que, apesar dela ter se rebelado por um tempo, eles retomaram a construção de sua nova super prisão de segurança máxima, o que aconteceu na história Esquadrão Suicida Time dos Sonhos. Mas ainda falta uma peça final, um meta-humano que está escondido na ilha e eles precisam capturá-lo. A Sonhadora pergunta quem é o alvo e Waller diz, já que ela pode ver o futuro, que ela mesma deve dizer. O alvo é Jay Nakamura, filho da antiga presidente do país. Em sua narração, ele diz que a ilha era sua casa desde que ele era pequeno, antes de sua mãe concorrer à presidência e antes do primeiro golpe.
Ele diz que a sua mãe ligou e mal conseguiu falar antes que Amanda Waller e seus capangas decidissem que Gamorra não precisava mais de um presidente e a mataram. Agora ele é o próximo alvo e ele não entende como os agentes dela o encontraram facilmente e como ela conseguiu assumir o comando do país tão facilmente e porque ninguém veio ajudar e diz que vai descobrir tudo. Mas o que ele não sabe é que um membro do esquadrão, Art, o sobrinho de Waller, está numa árvore ali perto e atira em seu pé e ele cai. Então ele vê a sonhadora e acha que ela veio ajudá-lo, mas então ela o prendeu e pede que Art não a obrigue a ferir o garoto, mas ele diz que ela sabe o que fazer. Jay tenta escapar, mas ela usa os seus poderes para nocauteá-lo. Mais tarde, na prisão, Jay lembra de quando conheceu a sonhadora, quando ela invadiu a Fortaleza da Solidão com uma mensagem do futuro e depois ajudou ele e o Superman, Jonathan Kent, filho de Clark, a salvar Gamorra. Eles não confiaram nela no começo e agora ele acha que estavam certos. Então a sonhadora lhe entrega uma maçã. Jay pergunta o que Waller quer. Ela diz que não sabe e só conseguiu ver pedaços e diz que não teve escolha. Mas Jay não concorda. Nia diz que Waller está com seu pai e sua irmã, que se ela não obedecer, eles vão morrer. Jay diz que ela matou a sua mãe e pergunta há quanto tempo ela faz parte disso e se ela os ajudou. Ela diz que não sabia o que ia acontecer e que ela estava ameaçando a sua família, mas que tentou impedi-la. Isso deixa Jay muito irritado. Nia diz que ele não sabe o que aconteceu de verdade. Ele diz que sabe que em menos de uma hora o seu país foi invadido e sua mãe morreu, e que alguém que deveria ser seu amigo ajudou eles. Ela diz que tentou fazer a coisa certa, mas que isso não resolveu. Jay diz que ela é muito egoísta ao escolher o seu povo ao invés do dele e que quando ele sair dali vai fazê-la pagar por isso e que ela não é uma heroína. Em sua narração, a sonhadora diz que o que o Jay não sabe é que se algum dano acontecer a Waller, a sua família irá morrer e por isso ela ainda não pode ser uma heroína e que Waller a usou assim como usa a todos, acreditando que ela está segura atrás de reféns e chantagem, mas ela está errada e assim termina o estágio 1. A segunda história começa com John Starr, o comandante do tempo, que morreu em Batman Lendas Urbanas número 22 e agora ele é revivido por Amanda Waller, que o recruta para o Esquadrão Suicida. John sabe quem ela é e decide se fazer de burro por enquanto. Ele diz que aquela é a sua primeira ampulheta que estava em seu laboratório e pergunta como ela conseguiu e quem ela é. Waller diz que trabalha para o governo dos Estados Unidos e que agora ele trabalha para ela e que disseram a ela que a ampulheta é um tipo de botão de retrocesso coronal que reverte um objeto quebrado ao seu estado anterior e que não sabia se ia funcionar em um cadáver. John diz que não sabe como agradecê-la, mas o Waller sabe como. Ela diz que o seu pessoal não conseguiu fazer o dispositivo funcionar no Salvaguarda, um poderoso robô criado pelo Batman como freio caso ele começasse a matar. Quando o Salvaguarda se rebelou, precisou de toda a Bat-família para destruí-lo e apagar a sua mente, e ela precisa que esse dano seja desfeito. Ele pergunta o motivo e ela não responde. Ela diz que vai dar todas as ferramentas que ele precisa e se ele tiver sucesso vai poder aproveitar a sua nova vida e não deve desapontá-la. John faz o que ela pede mesmo, não podendo confiar nela. Ele diz que levou 2 horas para reprogramar a ampulheta e fingiu que ainda trabalhava por 5 dias, esperando ter alguma noção do que ela planeja, mas ela não apareceu mais. Então,
ele usou o seu equipamento para olhar o futuro da Waller com muito cuidado, pois ele acha que está sendo observado, mas o suficiente para saber o que ela planeja fazer com um robô Batman. Ele fica preocupado com o que vê e vai tentar mudar o futuro, já que o tempo é maleável. Ele sabe que recusar não é uma opção, então ele vai tentar fugir. Ele chama um dos soldados e diz que os equipamentos que ele tem não são bons e pede coisas melhores. O soldado pede uma lista, mas ele inventa alguns nomes só para fazer o soldado levá-lo ao cofre. Então ele esconde o seu relógio antes que o soldado entre, que diz que não é para ele levar a ampulheta. O leva até o cofre e o ameaça se ele mexer no que não deve. Então John pega um equipamento de choque e atinge o soldado, o derrubando, e pega alguns equipamentos para terminar o seu relógio. Mas o soldado levanta e o ataca. Então ele corre até que o seu relógio possa carregar. Quando os soldados iam atirar nele, o relógio carrega e ele viaja no tempo para dentro de uma cela. Ele começa a pedir ajuda, mas então ele vê nos monitores uma transmissão ao vivo de seu encontro com Amanda Waller sobre o salvaguarda, e ele não entende como só conseguiu viajar no tempo 5 dias. Então Waller aparece e pede desculpas, pois tinha que conversar com seu eu do passado, e diz que ele não é o único na folha de pagamento dela com experiência em viagem no tempo. Ela possui roteadores cronais por toda a base, e por isso o único lugar e tempo que ele poderia viajar é ali e agora. E que agora que ele teve 5 dias para estudar, está na hora dele colocar esse conhecimento em prática. Então ele começa a consertar o salvaguarda. Em sua narração, ele diz que a Waller está uns 2 passos à frente e ela vai ganhar, já que ela está com ele e um monstro assassino de metal. Depois que o salvaguarda se ativa, ele pergunta se está livre, mas o Waller diz que ele é muito valioso e que o seu trabalho está apenas começando, e que agora que ele modificou a ampulheta para funcionar em um robô, ele precisa de mais 6 iguais a esse para que ela possa usar nos amasos que o Zun-A tinha criado, terminando assim a segunda história. A terceira história se passa após a edição Poder Absoluto Especial, que já tem vídeo aqui no canal, e após o evento Casa de Brainiac, onde o vilão mandou para a Terra uma nave contendo a sua criação, a Rainha Brainiac, já que sua nave explodiu e aparentemente ele morreu. A Rainha Brainiac é encontrada por Waller e suas forças. O salvaguarda confirma que é tecnologia Brainiac, que a fuga dela da colmeia a drenou, mas que ainda está viva. Mas que não há drives de inteligência artificial e por isso ela é uma tela em branco, algo que interessa a Waller. Então, um dos soldados de Waller, o pacificador, entra em contato com ela e diz que o Super-Homem e todos que foram levados no ataque de Brainiac voltaram a Metrópolis. Amanda diz que Brainiac não deve ser mais um jogador no tabuleiro e ele fez o que pôde para salvar o que criou, e manda eles levarem ela para o laboratório antes que o Super-Homem descubra, e que é para eles aprenderem tudo sobre ela, principalmente como controlá-la. Então vemos uma casa no interior, onde uma Rainha Brainiac criança levanta da cama e vai até a cozinha, onde está Amanda Waller, que tenta acalmá-la e diz que sabe o que aconteceu com ela, como ela foi afastada de seu criador e que ela está ali para ajudar. Mas uma luz vermelha aparece e ela diz que o alien as encontrou. O Super-Homem aparece e diz que a criança deve ser destruída. Então Waller puxa uma arma e dispara no Super-Homem. Ele diz que ela vai voltar e não estará sozinho, e eles vão precisar de um plano para se defender e treinar. Então vemos os anos passarem, com Waller cuidando e protegendo ela como se fosse uma filha, e enfrentando a Liga da Justiça. O Waller diz a ela
que há pessoas que não deveriam ter o poder que têm, que não o merecem, mas que são elas que tomam todas as decisões, o que a criança acha assustador. E no ano 9, a rainha, agora mais velha, planeja tirar os poderes dos heróis. No ano 20, uma Waller mais velha diz que está na hora. A rainha Brainiac pergunta se elas têm mesmo que sair, já que estão seguras ali. Mas o Waller diz que isso seria irresponsável, pois há uma guerra e as pessoas precisam delas, que as coisas serão diferentes no lado de fora, mais difíceis e perigosas. Mas ela precisa apenas seguir o som de sua voz e saber que ela vai estar ali sempre para ela. Então ela manda o salvaguarda desligar. Então voltamos para o laboratório, onde descobrimos que esses 20 anos que se passaram era uma simulação. O Waller pergunta quanto tempo passou. O salvaguarda diz que 20 anos se passaram em 20 horas e que ele combinou o programa do Santuário da Liga da Justiça com o dele e usou tecnologia de realidade virtual do futuro e preencheu os dados em unidades de memória. E tenta avisar o Waller o que essa simulação pode ter feito à sua mente. Mas o Waller diz que não importa, pois deu a ela tempo para pensar e deu a ela a rainha Brainiac e manda que ela desligue da simulação. Ele acha que ela precisa de mais testes, mas o Waller insiste, pois ela está sozinha, no escuro, e diz para ela seguir o som de sua voz. Então ela sai e diz à sua mãe que aqueles que querem machucá-los com o poder não o merecem. E com isso, todos os jogadores estão em posição e a guerra vai começar. Então vemos uma prévia de Poder Absoluto número 1, onde alguns ladrões tentam escapar em um helicóptero, mas são impedidos pelo Super-Homem. Um deles entra em pânico e atira contra Clark. Ele nem se esquiva, pois ele é à prova de balas, mas esses tiros o atravessam e ele cai do alto do prédio em direção ao que pode ser a sua morte, aparentemente tendo perdido os seus poderes. O dreno de poderes vai começar em Poder Absoluto número 1, que em breve vai ter vídeo aqui no canal. E então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário e deixem sugestões para próximas histórias. Se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos e até a próxima.